Olá, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Ricardo de Paris. Eu sou Ricardo e hoje temos mais um capítulo do livro Miguel Strogoff de Júlio Verne. Mas primeiro, curta o vídeo. E se for a primeira vez aqui, inscreva-se e acione o sininho para receber as notificações. Já curtiu? Já se inscreveu? Já assinou o sininho? Sim, então vamos para o capítulo de hoje. Capítulo 13. O dever acima de tudo. Nadia já tinha percebido que um móvel oculto dirigia todos os atos de Miguel Strogoff. Que este, por qualquer circunstância desconhecida para ela, nem dispunha da sua vontade nem das suas ações. E que se tivera o heroísmo de calar uma injúria tão grave é porque antepunha o dever aos seus próprios agravos. Certo? De resto, Nadia abstinha-se de pedir explicações. A mão que estendera a Miguel Strogoff não correspondia antecipadamente a tudo o que pudesse dizer-lhe. Miguel Strogoff não proferia uma palavra, uma vez que o feitor só na manhã seguinte lhe podia fornecer cavalos. Era evidente que tinha de passar aquela noite na estação de posta. Em consequência dessa demora imprevista, mandou preparar um quarto para Nadia repousar algumas horas. A pobre menina teria preferido não desamparar Miguel Strogoff, mas, vendo que ele desejava ficar só, deliberou recolher-se ao quarto que lhe fora destinado. Contudo, no momento em que ia a retirar-se, não se conteve e veio dizer adeus a Miguel Strogoff. Meu irmão, balbuciou ela. Um gesto imperioso de Miguel Strogoff não a deixou prosseguir. Foi com lágrimas nos olhos que ela se separou do seu companheiro de viagem. Miguel Strogoff não quis deitar-se. Poderia ele, porventura, conciliar o sono uma hora só que fosse? No sítio onde lhe tocara o chicote do brutal desconhecido, Miguel Strogoff sentia como a impressão de um ferro em brasa. Pela pátria e pelo pai, murmurou ele ao acabar sua oração da noite. Entretanto, Miguel Strogoff ardia em desejo de saber quem fora o seu insultador, de onde vinha ele e para onde ia. Quanto às suas feições, tinha-as de tal forma gravadas na memória que era impossível esquecê-las jamais. Miguel Strogoff mandou chamar o feitor. Este siberiano, que antes quebrar que torcer, apresentou-se pouco depois, medindo com certa sobrançaria um novo hóspede, esperando que ele o interrogasse. És daqui? Perguntou Miguel Strogoff. Sou. Conheces então o homem que se apoderou dos meus cavalos? Não. Nunca o viste? Nunca. Quem supôs tu que sejas? Um militar valente que sabe impor aos outros a sua vontade. O olhar de Miguel Strogoff atravessou como um punhal siberiano. Porém as pálpebras do feitor não se cerraram. Julgaste com direito de me censurar? Exclamou. Julgo, respondeu o siberiano. Há coisas que mesmo um comerciante, por mais modesto que seja, não deve receber sem logo lhe dar troco. As chicotadas? As chicotadas, pois então. Sou de força e de idade para te falar com esta franqueza. Quiseste ouvir-me? Aí tem. Miguel Strogoff aproximou-se do feitor e agarrou pelos ombros com as suas mãos hercúleas. Depois, com um tom de voz perfeitamente sossegado. Deixa-me em paz, disse ele. Deixa-me em paz se não queres que te desfaça. O feitor, desta vez convencido de que tinha diante de si um homem... Gosto muito mais de o ver assim. E sem acrescentar uma palavra, retirou-se do quarto de Miguel Strogoff. No dia seguinte, 24 de julho, às 8 horas da manhã, o Tarenta estava atrelado com 3 vigorosos cavalos. Miguel Strogoff e Nadia subiram para ele e a cidade de Stin,
de que ambos deviam conservar tão cruel recordação desapareceu rapidamente numa curva da estrada. Nas diferentes mudas que houve naquele dia, Miguel Strogoff pôde certificar-se de que a Berlinda o prescendia sempre na estrada para Irkutsk, e que o desconhecido, tão apressado talvez como o correio do czar, não perdia um só instante no caminho. Às 4 horas da tarde, depois de 75 verstas de jornada, foi preciso em Akskai atravessar o Ishin, que é um dos principais afluentes do Irtish. A passagem realizou-se em condições menos favoráveis que a do rio Tobol. A corrente do Ishin era neste ponto imensamente rápida. Durante o inverno siberiano, todos os rios e riachos apresentando uma espessura de gelo de alguns pés, são perfeitamente acessíveis, e o viajante pode atravessá-lo sem o saber, porque o seu leito desaparece debaixo do extenso e branco lençol em que a estepe está envolvida. No estio, porém, as dificuldades em transpô-los tornavam-se grandes, na verdade. Efetivamente, foram precisas 2 horas para atravessar agora o Ishin, circunstância que bastante desagradou a Miguel Strogoff, muito mais por serem de mau caráter as novas que lhe davam os barqueiros, com referência à invasão dos tártaros. Aqui está o que diziam. Alguns exploradores de Feofarkhan tinham sido já vistos nas 2 margens do Ishin inferior e nas povoações meridionais do governo de Tobolsk. A cidade de Omsk estava seriamente ameaçada. Falava-se de um combate que se dera entre as forças russas e tártaras na fronteira da grande horda dos kirguizes, combate que não fora vantajoso para a primeira em consequência de seu número limitado, que a isso se seguira a retirada dos russos em boa ordem e a necessidade de os homens dos campos se verem obrigados a emigrar para longe da província. Corria também que os invasores, segundo o seu bárbaro sistema de guerra, cometia toda a casta de atrocidades, saques, roubos, incêndios e morticídios. Finalmente era geral o terror e de todos os lados se fugia diante da vanguarda de Feofarkhan. Em vista desta fuga precipitada, que deixara deserto os lugares e as aldeias, o maior receio de Miguel Strogoff era que lhe viesse a faltar os meios de transporte. Compreende-se, pois, que fosse grande o seu desejo de chegar a Omsk. Talvez que, ao sair desta cidade, se pudesse antecipar aos invasores tártaros que, marchando pelo vale do Irtish, lhe deixavam livre a estrada para Irkutsk. No próprio lugar onde Miguel Strogoff e Nad tinham atravessado o rio é que acabava, segundo a expressão militar, a cadeia do Ishin. Esta cadeia, formada de torres e fortes de madeira, ocupava desde os limites meridionais da Sibéria até aqui uma estação de 400 verstas, aproximadamente 427 quilômetros. Antigamente eram seus fortins defendidos por destacamentos de cossacos, que protegiam o país tanto contra os kirguizes como contra os tártaros. Mas tais obras de defesa, desguarnecidas desde que o governo moscovita julgara essas ordens completamente seguras, achavam-se agora desmanteladas justamente quando poderiam ser de maior utilidade. Muitas delas tinham sido recentemente reduzidas a cinzas, e aquela fumarada que os barqueiros indicavam a Miguel Strogoff, levantando-se acima do horizonte, era sinistro prenúncio de que já bem perto Era sinistro prenúncio de que vinha já bem de perto a vanguarda de Feofarkhan. Logo que o barco da passagem depôs o Tarentas e os cavalos na margem direita do Ishin, tornaram os viajantes a desaparecer pela estepe com a maior velocidade. Eram 7 horas da tarde.
O céu estava encoberto. Caía repetida vez uma chuva de trovoada que trazia a vantagem de apagar a poeira e tornar o caminho mais suave. Miguel Strogoff mantinha-se taciturno desde que saíra de Ixim. Contudo, não era menos cuidadoso por isso em evitar, quando possível, a sua companheira de viagem as enormes fadigas destas carreiras sem trégua nem descanso. Ela, porém, não se queixava. Por sua parte, folgaria que os cavalos tivessem asas para correrem com maior ímpeto. Alguma coisa lhe dizia que o seu companheiro desejava, ainda mais do que ela, chegar depressa a Irkutsk. E todavia, quantas e quantas vertas ainda tinham ambos de percorrer. Lembrou-se também de que, se Omsk estivesse já em poder dos tártaros, a mãe de Miguel Strogoff deveria achar-se talvez numa situação arriscada. Era, pois, natural que o filho mostrasse o maior empenho em chegar quanto antes a esta cidade. Nádia julgou, pois, oportuno falar da velha Marfa e dos perigos que ela poderia correr no meio de tão graves acontecimentos. Nunca mais recebeste notícia da sua mãe, desde que arrebentou a guerra, meu irmão? Perguntou Nádia a Miguel Strogoff. Nunca mais. A última carta que tenho dela foi escrita há 2 meses e só continha boas novas. Marfa é uma siberiana de rija têmpora, uma organização enérgica. Apesar dos anos, conserva ainda toda a sua força moral. Sabe padecer. Hei de vê-la, afirmou Olga com ar alegre. Uma vez que me dá um doce nome de irmã, não é muito que eu também queria ser filha de Marfa. E como Miguel Strogoff não lhe respondesse, talvez, acrescentou ela, talvez tua mãe já não esteja em Omsk. É possível. A boa Marfa conserva pelos tártaros o velho ódio que não cansa. Sabe andar pela estepe, não é medrosa e, arrumada ao seu bordão de viagem, é de supor que se tenha dirigido para Tobolsk. Não há um só lugar na província que lhe seja desconhecido. Quantas e quantas vezes andou a Santa da Mulher por todos os cantos do nosso país na companhia de meu velho pai. E quantas vezes o seguiu também criança ainda, através do deserto siberiano. Tens razão, Nádia. É impossível que minha mãe não tenha saído de Omsk. E quando esperas vê-la? Quando? Na volta. Na volta? Mas se ela estiver em Omsk, irás por certo abraçá-la? Não irei. Não irás? Não, minha irmã, exclamou Miguel Strogoff, sentindo-se estalar o peito de dor e percebendo que não poderia continuar a responder por mais tempo as perguntas da sua companheira. Que diz, meu amigo? Que motivo pode haver para um filho deixar de abraçar a sua mãe? Que motivo? Perguntas-me que motivo? Exclamou Miguel Strogoff, com voz tão profundamente comovida que Nádia estremeceu. O mesmo que me obrigou a passar ontem por covarde diante daquele miserável que... E não pode terminar a frase. Tranquiliza-te, meu irmão, respondeu Nádia com toda a suavidade da sua voz. Eu sei apenas uma coisa, ou, para melhor dizer, não a sei. Adivinho-a. É que tens presentemente um dever imperioso a cumprir, um desses deveres mais fortes do que os laços afetuosos que prendem um filho à sua mãe. Nádia calou-se. Desde então, evitou cuidadosamente qualquer assunto que pudesse referir-se à especialíssima situação de Miguel Strogoff. Havia ali, de certo, um segredo a respeitar. Nádia soube respeitá-lo. No dia seguinte, 25 de julho, às 3 horas da manhã, o Tarentas entrava na estação de posta de Tchakalinsk, depois de ter percorrido uma distância de 120 verstas, desde que se afastara das margens do Ixim. O serviço de muda fez-se com prontidão, mas pela primeira vez
o Yamshik pôs dificuldades em partir, afirmando que alguns destacamentos tártaros já batiam na estepe e que viajantes, cavalos e veículos não deixariam de ser boa presa para tais bandidos. Miguel Strogoff, só a força de dinheiro, decidiu o Yamshik a segui-lo. Tanto desta como em outras ocasiões anteriores, não lhe conveio aproveitar-se do seu Podaroshna. O último ukáse, transmitido pelo telégrafo, era conhecido nas províncias siberianas, e todo russo que se apresentasse agora a viajar com uma permissão especial expunha-se por isso mesmo a chamar sobre si as atenções, o que Miguel Strogoff queria evitar a todo custo. Quanto à repugnância do Yamshik, seria porque ele desejava especular com a impaciência do viajante ou porque na realidade receasse algum mau encontro no caminho? Enfim, o Tarentas partiu e andou com tal rapidez que às 3 horas da tarde passava por Kulutinkoy, 80 verstas adiante de Tchukhalinsk. Uma hora depois chegavam os viajantes à margem do Irtish. Omsk ficava apenas a uma distância de 20 verstas. O Irtish, uma das principais artérias siberianas, é um grande rio que dirige as suas águas para o norte da Ásia, nascendo nos montes Altai, corre obliquamente de sudeste para noroeste e vai precipitar-se no Obi, depois de um curso de perto de 1000 verstas. Nesta época do ano, que é cheia de todos os rios da bacia siberiana, o nível das águas do Irtish achava excessivamente elevado. Por consequência, sua corrente imperiosa e torrencial não permitia que se passasse agora com facilidade de uma para a outra margem. Um nadador, por mais hábil que fosse, haveria-se a balançar a margem oposta. Havia-se a balançar a semelhante empresa, e mesmo com o auxílio de um barco extremamente sólido, esta passagem não deixava de oferecer sérios inconvenientes. Miguel Strogoff nem por sombras imaginou que pudesse, por este motivo, demorar a sua viagem. Contudo, compreendeu ser o primeiro a atravessar o rio com tarentas dos cavalos, por temer que o peso destes objetos tornasse o barco menos seguro. Depois de desembarcar os cavalos e o carro, voltaria a buscar sua jovem companheira. Nadia recusou. Esta dupla passagem levaria mais de 1 hora, e ela não queria de forma alguma ser a causa involuntária de um novo atraso. O embarque não se realizou sem custo, porque as margens do rio, muito inundadas, opunham-se a que o barco de passagem encalhasse na areia para ter assim um ponto de apoio. Entretanto, passada meia hora de trabalhosa faina, os barqueiros conseguiram manter tarentas e os 3 cavalos dentro da sua pesada embarcação, que largou logo para ela entrarem Miguel Strogoff, Nadia e o Yamshik. Durante os primeiros minutos foi tudo bem. A corrente do rio, quebrada na sua parte superior por uma língua de terra, formava uns turbilhões que o barco ia atravessando sem dificuldade. Os outros barqueiros serviam-se com muita destreza das suas compridas varas, porém, à medida que se avançava para o largo, descia para o fundo do rio, e as varas desapareciam, deixando apenas fora de água suas extremidades. Os barqueiros não podiam, portanto, apoiar os ombros sobre elas. Esta circunstância tornava mais difícil e penoso o serviço. Miguel Strogoff e Nadia, sentados à polpa do barco, observavam com inquietação a manobra dos barqueiros, sempre receando que lhes sobreviesse algum novo obstáculo. «Atenção!» gritou um deles para o outro. É que o barco tomara de súbito uma nova direção, e, dominado pelas forças da corrente, descia agora o rio com incrível rapidez. Tratava-se, pois, de manejar as varas com agilidade e acerto, a fim de inclinar o barco para a margem direita. Os barqueiros, metendo-as então
nos toletes que havia na borda do barco, principiaram-se a servir-se delas como de remos, conseguindo assim desviar um pouco da corrente. Resultava disso que o desembarque só se podia realizar 5 ou 6 versos abaixo do ponto de partida. Mas pouco importaria este pequeno atraso se passageiros e cavalos chegassem à terra sem incidente. 2 barqueiros, homens vigorosos e estimulados, além disso, pela promessa de uma boa paga, supunham acabar bem o serviço que lhes fora destinado. Mas é que eles não contavam com uma circunstância difícil de prever, e que nem a sua habilidade nem seu zelo poderiam debelar. O barco achava-se então a menos de meio rio, pendendo já sensivelmente para a margem direita e correndo com uma velocidade de 2 vassas por hora. Ao mesmo tempo, Miguel Strogoff, impressionado por um certo rumor, punha-se em pé e começando a olhar com excessiva atenção para a parte superior do rio. O que viu ele? Uma esquadrilha de barcas trazida pela ação da corrente e pela força dos remadores. O rosto de Miguel Strogoff contraiu-se de repente, saindo da boca um grito de raiva. Que é? Perguntou-lhe Nadia. Mas antes que Miguel Strogoff tivesse tempo de lhe responder, um dos barqueiros clamou com um verdadeiro terror. Os tártaros! São os tártaros! Eram efetivamente diversas barcas tripuladas por tártaros que seguiam rapidamente rio abaixo, e que não tardariam a estar junto do barco de passagem muito pesado para lhes fugir com vantagem. Os barqueiros, aterrados com esta aparição, puseram-se a gritar desesperadamente e largaram de mão as varas. Coragem, meus amigos! Clamou Miguel Strogoff. Coragem! 50 rublos chegarmos à margem direita antes daquelas barcas nos alcançarem. Os barqueiros, cobrando ânimo com essas palavras, deitaram-se novamente ao trabalho, continuando a obliquear com a corrente, mas conheceu-se bem depressa que seria impossível evitar a abordagem dos tártaros. Esses passariam a casa sem maltratarem os passageiros? Não era muito provável. Devia-se, pelo contrário, supor que tudo que há de pior da parte dos semelhantes bárbaros. Não tenha medo, Nadia, recomendou Miguel Strogoff, mas prepare-te para o que possa acontecer. Estou preparada. Mesmo a deitar-te ao rio, assim for preciso? Sim, meu irmão. Tem, pois, confiança em mim. Tenho, de certo. A barca dos tártaros achava-se apenas a 30 braços de distância. Conduzia um destacamento de soldados burianos que iam tentar um reconhecimento sobre Omsk. O barco de passagem ainda não chegara à margem direita, de que estava tudo bem próximo. Os barqueiros redobravam de atividade. Miguel Strogoff juntou-se a eles e, pegando também uma vara, começou a servir-se dela com vigor sobrenatural. Se o desembarque se fizesse de imediato, e se o Tarantas partisse logo a toda brida, haveria ainda algumas probabilidades a favor dos viajantes, porque os tártaros não traziam cavalos a bordo. Mas estava escrito que deveriam ser baldados tantos esforços. Sarin na Quechou, gritavam os soldados da primeira barca. Miguel Strogoff reconheceu esse grito de guerra e espécie de intimação formal que manda lançar por terra aqueles a quem é dirigida. E como nem os barqueiros, nem Miguel Strogoff tivessem obedecido a semelhante ordem, uma descarga formidável caiu logo sobre eles, deixando feridos mortalmente 2 cavalos. Ao mesmo tempo, sentiu-se um choque. Eram as barcas dos tártaros que abordavam um barco de passagem pelo travesso. Vem, Nadia! Clamou Miguel Strogoff, prestes a precipitar-se a nado. Nadia ia para segui-lo quando Miguel Strogoff, ferido por um golpe de lança, caiu no rio. A torrente arrebatou. Viu-se-lhe ainda uma das mãos agitando-se ao lume de água, depois desapareceu de todo. Nadia lançou um grito de aflição, mas antes que tivesse tempo de se precipitar atrás de Miguel Strogoff,
sentiu-se agarrado com violência por um soldado que a passou para uma das barcas. Momentos depois, os barqueiros e o Ian Shikfor eram mortos barbaramente. A bordo, o barco de passagem boiava sem direção na tona d'água, e os tártaros seguiam rio abaixo, alegres e contentes da proeza que tinham cometido. E agora, o que acha que vai acontecer? Será que o Miguel Strogoff sobrevive? Será que ele morre? Eu acho que não, porque ainda que o livro continua. Mas coloque aqui nos comentários aqui embaixo o que você acha do assunto. E por hoje é só. Se você gostou, clique em curtir. Adicione esse vídeo aos favoritos. Compartilhe com seus amigos. Traga pelo menos um inscrito para o canal. Ok? Obrigado pela presença. Obrigado pela audiência. E até logo!